canal Ewipi, fala sobre analog horrors, ARGs e entre outras histórias de terror da internet. Então, Vita Carnes, a nojeira caótica de Vita Carnes. Imagina comigo, uma nova espécie do que seria uma planta surgiu no planeta. Essa nova planta é diferente das outras. É tido pela ciência que sim, a vegetação que a gente conhece no planeta Terra é viva. Só que essa aqui tem consciência e até mesmo vasos sanguíneos. Isso seria ruim? Eu acho que não, a menos que... Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Vita Carnes. Que ódio quando ele mete esses vídeos aí. Vita Carnes é uma série que conta uma história de um mundo chamado Planeta Terra. Assim como em qualquer outra série que a gente já tenha visto aqui, esse mundo tenta se passar pelo nosso. Mas qual peculiaridade que ele carrega dessa vez? Um vírus mortal que faz geral rir? Criaturas que se passam pela gente? Uma organização que contém experimentos bizarros? Para quem não sabe, Mandela Catálogo foi quem começou esta onda de analog horrors, ok? Foi das primeiras histórias de analog horror que veio na internet, assim, tipo, com força para toda a gente conhecer, foi o Mandela Catálogo. Não, esse aqui contém pequenas criaturinhas lindas, parece uma tartaruga do avesso. Meus amigos, esse é o mundo de Vita Carnes. Em 1930, uma nova espécie surgiu, e como ninguém sabia como tratar essa nova espécie, uma área da ciência meio que foi criada somente para estudar essas coisas, a chamada National Living Meat Research. Essas criaturas são compostas basicamente pelo que todas as outras são, exceto por pele. Elas não têm pele, por isso que parecem que estão do avesso. Essa série de vídeos que a gente tá assistindo é como um diário de pesquisa da National Living Meat Research, e aqui eles tentam explicar a origem dessas coisas, mas eu já adianto que não tem uma resposta concreta. Essas criaturas podem surgir em qualquer lugar que tenha um pezinho de crawl. Na verdade, todas as outras espécies de Vita Carnes precisam ter esse crawl, mas a gente já fala das outras espécies. O crawl basicamente é uma planta de carne, inclusive com direito a vasos sanguíneos. Ela é uma planta que pode germinar em literalmente qualquer lugar do mundo. Fora isso, os seres humanos também podem ingerir ela. Como ela tá em todo mundo, essas criaturas vieram pra ficar. Note que eu falei criaturas no plural, porque, meus amigos, a tartaruga do avesso é só uma das espécies que isso aqui pode gerar. É só a mais tranquila. Fica estranha agora. Esses bichos aí são os que a gente viu. Assim que ele sai do crawl, ele vai explorar. Ele nasce pequenininho e na fase adulta dele, ele não cresce muito não. Fica mais ou menos do tamanho de uma... Dá uma vontade de dar um abracinho no bicho virado do avesso, que parece que está... Parece só um monte de carne que anda e faz barulho. Uma bola. Esses bichos comem basicamente lixo e restos de outros animais, mas na cadeia alimentar no geral, eles que são o almoço. Os coitados não tem nem tamanho pra bater algum animal, por isso só comem resto. Eles são bem inofensivos pra humanos, tanto que alguns humanos domesticam essa coisa. Isso daí é bem nojento. Não, é mais pequenina que aquilo. A cobra de carne é bem o que o nome sugere, é uma cobra de carne, que lembra bastante um piolho de cobra, só que enorme. Quer dizer, enorme depois de adulta, porque quando isso aqui é recém sai do crawl, ele é quase do tamanho de uma moeda. Por mais que essas criaturas sejam maiores e capazes de abater outros animais, isso daqui também só come restos de outros animais. Quando ela enfim consegue se alimentar, ela vai digerir, mas de uma forma que conserva os ossos e a carne, seja lá do que ela comeu. Porque são os ossos e a carne que vão fazer ela ficar maior. Quanto mais ela come, mais ela cresce. Mas elas não são agressivas. Na verdade, elas são tão inofensivas quanto o trimming. E os humanos também domesticam essa coisa aí, no intuito de manter tudo limpo. Esquece os funerais ou animais mortos na pista. Os humanos ensinam essas coisas a comerem esses restos pra manter tudo limpo. Agora a gente chegou na parte perigosa. Sim, o trimming obviamente não é perigoso, e a cobra de carne também não é perigosa. Ela é amiga. Brother, eu diria. Bom, deem olá aos... Mimics. Os mímicos são criaturas humanoides, que assim como os outros, nascem pequenos. Mas, meus amigos, isso aqui pode ter a altura de um humano comum, ou até ser maior que um. Durante a sua fase pequena, ele come animais da mesma estatura que ele. Mas conforme ele cresce, o cardápio cresce junto, tornando na sua fase adulta o seu prato preferido, os humanos. A pira é que esse bicho é inteligente. Ele pode entrar dentro da tua casa e se esconder nas tuas roupas ou móveis. Tudo pra te atacar de surpresa e garantir a janta
garganta, eu acho. A coisa fica pior ainda com o fato de que quanto mais eles comem carne humana, mais parecido com um humano eles ficam, conseguindo assim se esconder na sociedade. A forma mais comum dele atacar é quando a pessoa tá dormindo. Mas se a pessoa estiver acordada, ele vai fazer barulhos para chamar a atenção dela e confundir a mesma. Mesmo depois dele ter ingerido muita carne humana e assim ter obtido uma aparência de um humano, dá pra notar que não é um humano. Quer dizer, é um humano bem diferente. As instruções pra fugir disso aqui são bem simples. Corre e se esconde e reza. Fora essa metamorfose dele em que ele se transforma num semi-humano, existe outro tipo de mímico, uma outra metamorfose, o mímico ancião. Nesse estágio, ele deixa de ter a aparência que tenta imitar um humano e passa a ter um corpo escuro e a cara dele fica parecendo a do Puppet do FNAF. Os dentes que antes ficavam bem à mostra no rosto dele agora ficam escondidos no fundo da garganta. E esse é um dos predadores mais perigosos do planeta. Meu pai do céu. O Harvester tá mais pra armadilha do que pra predador, e vocês já vão entender do que eu tô falando. A diferença dessa coisa aqui pros outros é que isso aqui não saiu de um crawl, ele é um crawl. Só que é um crawl que cresceu de forma anormal. Ele cresceu tanto que virou isso aí. Depois de crescido, ele consome a energia do crawl original e cria meio que umas raízes em volta do solo. Essas raízes ficam à mostra e possuem pequenos dentes. E, bom, meus amigos, torçam pra vocês não pisarem nisso aqui. Esses dentes são como espinhos venenosos, eles literalmente são isso. Cada dente solta um veneno diferente, sendo um paralisante e o outro um anticoagulante. O veneno paralisante vai te paralisar, como o próprio nome sugere, e o anticoagulante vai te fazer sangrar até a morte. O foco dessa coisa não é humanos, são animais grandes. Não é como se ele fosse rejeitar humanos, mas não é o foco dele. Qualquer coisa que pisar ali é lucro. Ele vai se alimentar do sangue do animal. O corpo entra pra dentro do solo e também é ingerido pelo Harvester. O que sobrar acaba adubando o local, criando uma linda vegetação na área que camufla mais ainda os espinhos dessa coisa. Animais menores não são atacados pelo Harvester, porque um coelhinho tem poucos nutrientes, mas um lobo que vai tentar abater o coelho tem bem mais nutrientes. O Harvester deixa animais menores vivos para eles serem uma isca viva. O coelho é uma isca e o Harvester poupa a vida dele. Agora vocês entenderam por que o Harvester é uma armadilha, e assim como os mímicos, essa coisa é pensante. Nossa. Host of Influence, ou o anfitrião de influência, não sei. Esse bicho lembra um humano, fora o fato de ele, ao invés de ter pés, tem algo que lembra raízes, o que incapacita ele de andar. O corpo dele lembra bastante das outras criaturas, parece também que tá do avesso. Pô, eu acho que matar qualquer um é sacanagem. Tipo assim, porra, mano. Vai deixar, faz sentido, vai deixar o coelho vivo para comer um bicho maior, mas porra, mano, tadinho do lobo. O rosto dele é liso, sem boca e sem olhos. Fora um buraco enorme na garganta dele, que serve justamente para ele se alimentar. E assim como o mímico, essa criatura se alimenta de humanos. Tá, mas como é que ele se alimenta de humanos se ele não consegue sair do lugar? É aí que vem a plot. Nas costas dele tem como espinhos que soltam esporos pelo ar. Se alguém inalar essa coisa, essa pessoa vai ter alguns sintomas comuns ao de uma gripe, cansaço e etc. Porém, conforme os esporos avançam no corpo em direção ao cérebro da vítima, os sintomas mudam também. A pessoa vai perder o controle do próprio corpo e vai passar a ir caminhando em direção ao host que soltou esses esporos, pra então ser devorada por ele. Quando a vítima chegar na criatura, ela vai se ajoelhar e vai deixar os seus órgãos vitais bem à vista. Tudo para facilitar o almoço do host. Se por um acaso a pessoa conseguir atendimento médico ou até mesmo demorar mais de 36 horas para chegar até o host, os esporos vão perder o poder que eles têm sobre o hospedeiro, ou seja, a pessoa vai estar livre. Agora a gente vai entrar na parte mais estranha sobre Vita Carnes. Se tu acha que o entendimento das criaturas foi, entre aspas, simples, bom... Monolith é uma criatura que surgiu uns anos à frente do resto das outras. Enquanto a maioria foi descoberta em 1930, esses foram vistos só em 1972. Foram encontrados apenas 7 criaturas. E, bom, eles são muito grandes. Essas criaturas ficam em um círculo e não se movem. A humanidade já tentou várias vezes contato com essas coisas, e todas essas tentativas foram hostis. Tanto pela parte dos humanos querendo atacar essas coisas, quanto pelo lado das criaturas, se defendendo de forma agressiva. É dito que essas criaturas já foram hostis no passado, mas que agora são pacíficas? Eita porra, não tanto. Em
teoria, os estática, monoliths são a última criatura que a gente tem pra ver, né? Sim, porque a suposta oitava criatura não é uma criatura, é uma singularidade. Se vocês prestarem atenção, a gente tava indo num papo de biologia que fazia sentido. Criaturas que tinham uma origem, uma forma de atacar, eram basicamente novos predadores. Faz sentido. De repente, a gente tá falando de coisas e seres cósmicos e uma literal esfera voadora chamada de singularidade. A gente sabe literalmente quase nada disso. O que se sabe é que ela tem em torno de 1 metro de diâmetro e que ela flutua por conta de uma força invisível, bem como a gravidade. Também é dito que ela emite alguns padrões de sinais fora uma energia própria. Sobre a singularidade, é só isso que a gente sabe até o momento. Existe mais um vídeo intitulado Message, e nele a gente pode ver algumas coisas interessantes. É muito singular. O vídeo começa como se fosse explicar o que são os monoliths, até singularidade, só tem uma. A gente foi interrompido por um vídeo de uma investigação. Existe uma organização nesse universo. Ela se chama Carcass, no caso é uma sigla. E essa organização foi retalhada pelo governo. Olhando o vídeo, é bem óbvio que isso se trata de uma investigação. Uma investigação que tenta ligar todas as pontas soltas dos vídeos em geral. E tem muitas pontas soltas. Muitas pessoas sofreram nas mãos do Vita Carnes. E a polícia e o governo tá acobertando tudo. Eles não querem que ninguém tenha nenhum tipo de conhecimento aprofundado sobre o que são os Vita Carnes e o que eles já fizeram. E bom, lembra da galera da National Living Meat Research? Eles fizeram aqueles vídeos sobre as criaturas na intenção de ser um catálogo sobre elas e como tratar elas. Todos dessa organização estão presos. Por algum motivo, algumas pessoas poderosas nesse universo estão tentando esconder tudo, como se aquelas vidas que sofreram nas mãos dos Vita Carnes não valessem nada. Esse vídeo foi postado há 11 dias e é o último dessa série. Vita Carnes também tem uma história paralela, contada conforme os vídeos se passam, e a gente vai se aprofundar nela agora. Em certo momento do vídeo, a gente pode ver que páginas de um livro aparecem na tela bem rápido, e esse livro conta uma história que até o momento parece ser paralela à história do Vita Carnes. Era uma vez uma família mágica. Essa família constantemente viajava por terra e mar na intenção de descobrir novas terras e novas coisas. Em uma dessas viagens, uma tempestade pegou a família de surpresa, e naquele mexe-mexe de onda vai, onda vem, o filho da família acabou sendo jogado barco afora. Na página seguinte é mostrado que o moleque sobreviveu. Depois de muito nadar, ele acabou chegando no lugar. Nesse lugar havia uma caverna. Ele entrou dentro da caverna e usou em si um feitiço que ia fazer ele dormir. Ele iria dormir até que ele tivesse totalmente curado. Esse sono demorou muito, milhares de anos para ser mais exato. Falar milhares de anos não é nem um pouco exato. Fora da caverna haviam essas criaturas, que eu apelidei de ancestrais do Daishikawa. Os ancestrais do Daishi estavam passando fome e constantemente saíam para catar o que comer. Em uma dessas buscas, essas criaturas acabaram entrando na caverna em que o menino estava dormindo. As criaturas ficaram se perguntando quem era aquele ser e o que podia ser aquela magia. Elas queriam saber se aquele ser podia trazer comida para eles através daquele poder. Alguns ficaram com medo e se afastaram do ser mágico, mas outros, mesmo sem saber se a pessoa dormindo seria hostil ou não, resolveram ficar por lá e cuidar do menino enquanto ele dormia. E eventualmente, em algum dia, o menino acordou. Quando ele acordou, ele foi convidado pelas criaturas para conhecer a floresta e obviamente pediram ajuda para ele. O menino faz uma demonstração de seu poder e promete ajudar as criaturas. Ele disse que iria voltar para sua casa, mas que depois disso voltaria para as criaturas para retribuir o favor. Bom, aqui acabam os quadros até o momento. E aqui que entram as teorias. E eu vou contar a minha teoria. Os Vita Carnes é literalmente uma vegetação de carne que evoluiu para seres ambulantes e na maioria das vezes inofensivos. Se vocês olharem bem na página em que é mostrado o menino fazendo a tal demonstração de magia, essa magia lembra muito o Crawl. Pensem comigo, uma ótima solução para a fome seria multiplicar a comida em todo lugar do planeta. E qual a forma mais eficaz de se fazer isso sem ser transformar a vegetação em carne? Lá no começo do vídeo eu citei que o Crawl, a planta principal, pode ser ingerida pelos humanos. A minha teoria seria que o menino eventualmente acabou voltando para aquelas criaturas, e nessa volta ele teria criado um novo tipo de vegetação, uma vegetação comestível que pudesse germinar em qualquer lugar do planeta, com a intenção de acabar com a fome daquelas criaturas. E nisso ele acabou criando o que a gente conhece como Vita Carnes, ou melhor, o Crawl. Mas assim como qualquer coisa viva, o Crawl evoluiu, e é aí que começa o problema.
E aí que se fosse só a planta, ainda era como a outra, né? Pega e vai comendo e é Vita isso Carne agora. está se tornando uma história bem divertida, justamente por estar nos dando várias perguntas e poucas respostas. Eu Exato. amo teorias e ter poucas respostas dá bastante espaço para muita teoria. Eu ando bem ativo lá no Twitter e é por lá que eu tô pegando os desenhos de vocês. Então, se tu quiser me seguir, o link tá aí embaixo. Valeu demais o apoio e lembrando que o Seja Membro tá ativo de novo. Mas só Valeu, Ipi. Vambora.